Olá, sejam bem-vindos a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Hoje vamos falar sobre a suposta cidade de Atlântida, a que vemos em filmes e ficções como uma cidade no fundo do oceano. Existem muitas teorias sobre essa Atlântida e sua localização. Vemos a primeira fonte de informação chegou ao mundo moderno como escritos de Platão. Platão foi filósofo, matemático no período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas. Juntamente com seu mentor, Sócrates, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental, e acreditam-se que o nome verdadeiro dele tenha sido Aristóteles. Platão era racionalista, realista, idealista e dualista, e ele tem sido para muitas ideias que inspiram essas filosofias, que escreveu sobre a bela e avançada ilha do continente em 370 antes da era cristã, mas a descrição que o filósofo fez em sua localização foi limitada, concluindo que Atlântida nunca existiu. Aqueles que acreditam na sua existência têm procurado por evidências, pistas por todo o canto do mundo. Segundo Edgar Cayce, os filhos de Belial eram um componente de um grupo religioso na Atlântida e era responsável pela criação de monstros que tinha função de escravidão na sociedade. Eram materialistas e aos poucos perverteram a religião e criaram diversos rituais. Muitos peritos acreditam que a lenda da Atlântida tem origem à civilização minoica, que é a maior ilha do mar Egeu, que floresceu aproximadamente no século XV e 30, na era cristã. Foi descoberta no começo do século XX durante a expedição arqueológica do britânico Arthur Evans e Will Durant. Nos contos de Platão, a Atlântida era uma potência naval localizada na frente da coluna de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África há 9.000 anos, antes da Era de Solon. Segundo dizem, a Atlântida afundou no oceano num único dia e noite. Estudiosos acreditam que a história, como o conto de Platão, foi inspirada por antigas tradições. Alguns pesquisadores argumentam que Platão criou a história mediante a memória de eventos antigos como a erupção de Tera e a Guerra de Troia, enquanto outros insistem que ele teve inspiração em acontecimentos contemporâneos, como a destruição de Elique em 373 antes da era cristã. A possível existência de Atlântida nunca foi discutida por toda a antiguidade clássica, mas é normalmente rejeitada por autores atuais como Alan Cameron, que afirma que só nos tempos modernos que as pessoas começaram a levar a sério a história de Atlântida, o que ninguém fez na antiguidade. Embora pouco conhecida, durante a Idade Média a história de Atlântida foi descoberta pelos humanistas na Idade Moderna. A Atlântica ainda inspira a literatura de ficção científica e o cinema, e o seu nome tornou-se referência por todos e qualquer suposição sobre avançadas civilizações pré-históricas perdidas. A Guerra de Troia foi um grande conflito entre gregos e troianos, possivelmente ocorrido em 1300, na Idade do Bronze, no Mediterrâneo. Segundo o poeta Homero, a guerra foi causada por causa do rapto da rainha Helena de Troia, esposa do lendário Menelau. Isso ocorreu quando o príncipe troiano foi a Esparta, em missão diplomática, e acabou se apaixonando por Helena. Mas Péros havia recebido de Afrodite uma recompensa de ter a mulher mais bonita do mundo, que era Helena. O rapto deixou Menelau enfurecido, fazendo com que ele organizasse o poderoso exército junto do seu irmão Agamemnon. O rei de Micenas aceitou o pedido do seu irmão para comandar o ataque aos troianos através do mar Egeu, e mais de 1.000 navios foram enviados para Troia. A maioria dos gregos diziam que a Guerra de Troia era um evento histórico. O historiador Tucídides, conhecido por seu espírito crítico, considerava-se o evento real. Mas a dúvida que os gregos houvessem mobilizado
a quantidade de navios mencionada por Homero para atacar os troianos. Na Europa, por volta de 1870, a lenda também conta que a deusa ninfa do mar Tétis era desejada como esposa por Zeus e por Poseidon. Porém, Prometeu fez uma profecia que o filho da deusa seria maior que seu pai. Então os deuses resolveram a dar a esposa a Peleu, um mortal já idoso. O filho de ambos foi Aquiles. Aquiles era filho de Nereida Tétis e de Peleu, o rei dos Mirmidões. Tétis era uma das várias filhas de Nereu e de Dóris. Peleu era filho de Eaco, Edeis, Zeus e Poseidon. Havia sido rivais pela mão de Tétis, até que Prometeu, o responsável por trazer o fogo aos humanos, alertou Zeus a respeito de uma profecia que dizia que Tétis daria luz a um filho ainda maior que o seu pai. Por esse motivo, os dois deuses resistiram de cortejá-la, fizeram-na se casar com Peleu. Como boa parte da mitologia grega, existe uma versão da lenda que oferece uma versão alternativa desses eventos na Argonáutica. Segundo a lenda, a mãe de Aquiles o mergulhou quando ainda era bebê, nas águas do mitológico e sombrio rio Estige, e as águas tornaram o herói vulnerável, exceto no seu calcanhar, por onde a sua mãe o segurou para mergulhá-lo no rio. Daí ficou a expressão calcanhar de Aquiles, que significado é um ponto vulnerável, porém ainda é mortal. Mais tarde a sua mãe profetiza que ele poderá escolher entre dois destinos, lutar em Troia e alcançar a glória eterna, mas ele irá morrer jovem, ou permanecer na sua terra natal e ter uma longa vida, porém será logo esquecido. Aquiles escolhe a glória, e a cidade foi tomada graças ao artifício concebido por Odisseu. Ulisses, fingindo ter desistido da guerra, embarcaram em seus navios, deixando na praia um enorme cavalo de madeira, que os troianos decidiram levar para o interior da cidade, como símbolo da sua vitória. À noite, quando todos dormiam, os soldados gregos se escondiam dentro da estrutura oca de madeira do cavalo, saíram e abriram os portões para todo o seu exército, cujos navios havia retornado secretamente à praia e invadisse a cidade, apanhando de surpresa os troianos que foram vencidos e a cidade ensediada. Embora Esliesherman tenha encontrado as ruínas da cidade de Troia e várias cidades, uma sobre a outra, no lugar mencionado por Homero, a questão da história da cidade e da guerra continua dividindo opiniões de estudiosos. Obrigado a todos por mais uma vez terem visto esse vídeo e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego a Nascença.